Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esperar a galera entrar aqui. A gente dá início a mais uma live do Japão. Olha aí o primeiro a entrar, Rogério Matos, pastor. Tamo junto, pastor. Ontem teve Lucas Veríssimo, de verdade, hein, no Santos. Eu, hein? Tamo junto, Rodrigo, Daniela, Simone Cristina, Tati Ferreira, Daiane Yamamoto, Jaqueline Ferreira, Jaque Bolos, um beijo. Oswaldo Sintra, Daiane Serafim, Sandro Rira na área, Partido Novo. Olha aí quem mais tá aqui. Thaís, Simone Cristina, mandando boa noite, um beijo. Rosineide, Wagner Joaquim dos Santos, Val, diretamente da Rede Record de televisão, meu parceiro. Quem mais? Robão, Jardim Niterói, tamo junto, Israel. Fábio Alves, Partido Novo, vamos renovar tudo. Acre Félix, Jefferson. Quem mais? Olha o Flávio aí da Vila Carioca, grande abraço. Anali Souza, Jubes Peixoto, Eli, Miguel, minha mãe, Nildete Miguel dos Santos. Um beijo, mamãe. Quem mais? BR Show Darling, Johnny, Safiote. Nosso convidado já está na área. Reinaldo, Verônica, Ricardo Marzano, Partido Novo em peso. Obrigado aí pela moral, pela audiência. Olha, muita gente, o pessoal está entrando aqui. Olha o Enzo do Novo, nova página aí no Instagram, vamos seguir lá, gente. Nara Gontijo, diretamente de BH. Marcos Onze, que foi os responsáveis para a gente estar aqui hoje, nesse bate-papo. Obrigado, Marcos. Domingos, Fábio, Eugênio, grande abraço, também um dos responsáveis por a gente estar aqui hoje nesse bate-papo. Vou fazer uma introdução aqui, antes de chamar o nosso convidado da noite. Ele que é carioca, 57 anos, é triatleta, pai de 3 filhas, esposo da Rosa, tem a formação em engenharia, né, e é administrador também. Tem uma formação dupla em engenharia e administração de empresas. Começou como trainee no Citibank, passou também pelo BBA. Em 2011, deu início ao projeto de criação do Partido Novo, que teve aprovação em 2015. Em 2018, concorreu à presidência da República, foi o 5º mais bem votado, com mais de 2.600.000 votos. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho essa celebridade da nossa política que tem aí uma esperança, que mostra pra gente que há um norte, é o que a gente tem mais de renovação na nossa política, João Dionísio Amoedo. Vou chamá-lo aqui e vocês, em seus lares, e recebam com muito carinho, com uma salva de palmas, porque ele merece e representa a renovação política do nosso país. Seja muito bem-vindo, João. Oi, Japão, muito obrigado aí pela introdução, obrigado pelo convite aí. Um prazer fazer esse bate-papo aqui com você. Prazer é todo meu, viu, João? Eu gostaria já de começar quebrando o gelo. Queria saber se você leu. Já leu ou não? Pelo menos começou a leitura Deixa eu ver aqui. do livro A Escada? Ainda não comecei ainda. Tô devendo. Brincadeira, João. Brincadeira, João. Eu gostaria que você, né, falasse para as pessoas qual é o seu desejo da vida pública, como é que foi essa coisa de criar um partido do zero, João? Japão, na verdade, assim, a ideia não era nem montar um partido, né? Eu sou carioca, né, como você falou aí, e sempre trabalhei na iniciativa privada, no mercado financeiro durante muitos anos, mas assim, vendo no Rio as crianças no sinal, pedindo esmola, jogando aquelas bolinhas para cima, sem que deveriam estar na escola, né? Aquilo me incomodava muito. E assim, em algum momento da vida, lá em 2008, 2009, eu falei o seguinte, bom, será que não dá para dar uma ajuda na área pública, levar as práticas da iniciativa privada,
tentar melhorar a vida do cidadão brasileiro, né? Foi o que me veio à cabeça lá em meados de 2008, né? E aí, me aproximar de alguns políticos, eu constatei que a gente precisava mudar as nossas lideranças políticas, né? Trazer gente que de fato estivesse lá pensando no cidadão e não fosse lá para se perpetuar no poder, para ter aquilo como uma profissão, né? E aí, com esse raciocínio, Sim, eu falei, bom, a gente quer melhorar a vida das pessoas. A forma mais eficiente, que daria a maior escala para a gente fazer isso, é estar na área pública. E para mudar a área pública, você precisa mudar as lideranças que a gente tinha. Foi esse o meu entendimento na época, em 2009. E aí falei, bom, se a gente precisa mudar as lideranças, se a gente precisa participar de uma revolução, de uma transformação do nosso modelo de Estado, se a gente precisa participar mais ativamente da política, só tem um caminho, você tem que ter uma instituição. E uma instituição no sim. Estado Democrático de Direito que nos represente é um partido. E aí, conversando com algumas pessoas, eu falei, bom, a saída é montar um partido. Confesso que na época aquilo me deu assim, um certo medo, um certo receio. Falei, olha, eu nunca havia sido nem filiado a um partido político, vou começar logo montando um partido. Criando um. E certamente eu não imaginava as dificuldades, os empecilhos, os obstáculos que são para você montar um partido, né? Tanto é que a gente começou o projeto lá em final de 2010 e a nossa meta era participar das eleições de 2012. A gente fez um cronograma e falou, não, vamos participar de 2012, que eram as primeiras eleições municipais ali que a gente teria pela frente. Resumo da história, a gente só conseguiu participar em 2016. Então, a gente teve um erro aí de 4 anos nas nossas estimativas, muito trabalho, mas a ideia sempre foi essa. Na época existiam 28 partidos políticos, né? Havia uma polarização muito grande entre PT e PSDB. A gente estava ali na campanha da Dilma, na primeira campanha da Dilma contra o Serra. O Lula tinha um índice de aprovação elevadíssimo, acabou elegendo a Dilma, né? E a gente falou, olha, a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Não sabemos se vai dar certo. É um projeto que não tem a menor garantia de sucesso, mas vamos tentar. Eu sempre falo isso, quer dizer, a frustração de não tentar seria maior do que a de tentar e dar errado. Então vamos tentar, vamos fazer as coisas certas. Foi assim que a gente começou, no início de 2011, a fundação do Novo. Como diria Dalai Lama, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado, mas se a gente não fizer nada, a gente não tem resultado nenhum, Exato. né? Aquela outra frase que eu acho muito boa também, não sabendo que era impossível, foi É. fez, né? Então foi mais ou menos isso. Vamos tentar ver se esse negócio acontece. E tá indo, né? Acho que esse que é o. Sim, sim. Olha, a gente sabe que tem muito. Parabéns, parabéns. Está indo. É, Tem muita coisa que a gente precisa construir ainda, porque está em fase de lapidação, né? Como o nome já mesmo diz, é novo, né? A gente está sendo lapidado aos poucos, porque são pessoas comuns participando da política, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que as pessoas que compõem o Partido Novo são pessoas honestas e que têm respeito com o dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte. Eu vejo que é um ponto de partida muito interessante para a gente resolver muita coisa na sociedade. é verdade. Assim, João, e agora me fala como... Não, pode falar. não, eu tô dizendo, a gente Pode falar, pode falar. está ainda criando a cultura dentro do partido, né? E tem algumas bases Aham. dessa cultura, que é isso, respeito ao cidadão, coerência, respeito ao pagador de impostos, quer dizer, então isso são princípios que norteiam a nossa atuação, né? Sim. Tem uma frase também do Bob Kennedy que fala que o sucesso ele precisa de mudanças e mudança vem acompanhada de muitos inimigos, né? Como é que é, João, o seu dia a dia? De volta e meia tá tomando pedrada, querendo fazer a coisa certa. Olha, assim, eu já acostumei um pouco com isso, né? Eu diria que é volta e meio bastante, né? É volta e volta. Mas, assim, o que tem norteado a minha atuação, né? Eu sempre penso o seguinte, para que a gente montou o Novo? A gente montou o Novo para melhorar a vida das pessoas, né? Sim, E não necessariamente das pessoas próximas a mim, né? As pessoas próximas a mim, alguns amigos, familiares, eles estão com a vida mais ou menos razoável. Eu estou tentando melhorar a vida das pessoas que eu não conheço, né? Que essas estão precisando. Então, assim, tudo que eu acho que é coerente, que eu deva fazer para melhorar a vida delas, isso significa ajudar a gente ter um Estado que funcione melhor,
criticar o governo para que ele faça as pautas corretas com a velocidade que a gente precisa. É, tudo isso é o que norteia a minha atuação. Agora, é óbvio que a gente acabou tendo, tá um barulho aqui, mas já vai passar. É óbvio que a gente, Não, sem problema. no Brasil, a gente já tinha pré-eleição e acabou tendo pós-eleição uma polarização muito forte, né? Uma polarização muito grande, até com um certo cerceamento da liberdade das pessoas colocarem suas ideias, fazerem as suas críticas. Então, as mídias sociais, que eu acho que no passado um instrumento útil, ainda são úteis, mas elas hoje perderam muito dessa possibilidade que a gente tinha, que era de conversar, de expor ideias, de ouvir o contraponto. Mas, assim, o que me motiva é dormir tranquilo com a minha consciência, com a minha coerência do que eu estou falando. Não tem nenhuma outra, eu não tenho nenhum outro projeto que não trabalhar para melhorar a vida do brasileiro, da forma que eu acredito. Posso estar errado em algumas coisas, certamente, né? Mas eu, assim, procuro pensar muito as coisas que eu coloco, que eu falo, pesquisar. Então é isso que tem norteado. Agora é normal, né? A gente sabe que a política tem muitos interesses, né? Muitos grupos de interesse. Você, quando quer mudar, acaba batendo nesses grupos. O Estado brasileiro se tornou um grande concentrador de renda, né? O que a gente viu aos últimos anos foram os grandes grupos sendo privilegiados, dinheiro público, barreiras alfandegárias, empréstimos subsidiados, desonerações fiscais, e quem paga a conta é o cidadão brasileiro, né? A grande maioria que Sim. permanece calada. Então, e meio que isso ficou uma coisa muito alinhada com boa parte dos políticos que usam esse sistema para se perpetuar no poder. E é isso que a gente quer mudar, né? Agora é natural que precisa explicar isso e precisa apanhar um pouco, mas não tem jeito, faz parte, né? Não vai ser fácil, né, João? Porque se fosse fácil, alguém já tinha feito. E a natureza também não dá saltos, né? Aos poucos a gente vai encaixando as coisas, as pessoas vão abrindo os olhos, que esse cenário que a gente vive hoje é justamente a falta de participação das pessoas na política. Se a gente pegar aí o cenário atual, né, como sabemos, metade das pessoas não tem um saneamento básico. A cada 100 crianças que entram na escola, apenas 7 chegam com conhecimento adequado para disputar uma vaga na universidade pública ou uma oportunidade de mercado, né? Aí você pega 80%, né, do dinheiro do país na mão dos principais bancos. Todo mundo fala que o João é banqueiro, que o Novo é partido de banco. Mas quem defendeu aí os banqueiros ao longo do tempo, a história mostra isso, foram as pessoas que estavam no poder, né? Então, é um discurso meio que não se encaixa. Quando as pessoas perceberem que quem realmente defende o pobre, né, o cidadão que contribui, realmente é quem apresenta uma proposta de honestidade e respeito com o cidadão, as coisas vão mudar. Diante desse cenário, João, quais são as suas expectativas para as eleições municipais de 2020, já que as pessoas estão mais próximas do município? Assim, Japão, acho que é legal isso que você falou, só completando antes de responder isso. Sim? É, Acho que no Brasil se criou essa ideia de que aqueles que querem um Estado mais eficiente ou menor atuando em algumas áreas não estão pensando nos mais pobres, nos que mais precisam. E a minha visão é justamente o contrário, né? O que a gente teve ao longo dos anos foi o Estado brasileiro ficando cada vez maior, cada vez mais intervencionista, cada vez nos cobrando mais impostos e entregando muito pouco em troca, né? Então, hoje a gente faz uma transferência do setor eficiente, que são os cidadãos, para o setor ineficiente, que é o governo. Então, isso são os tributos, são isso. Então, o que a gente quer, na verdade, é fazer o contrário. Esse modelo que a gente vem adotando há anos não funcionou. Como você bem falou, as crianças saem da escola sem saber, a gente está tolhendo a oportunidade, deixando muito poucas pessoas com oportunidade, quer dizer, as pessoas se formam, não conseguem um trabalho, é difícil empreender no Brasil. Então, a gente precisa reverter esse modelo, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Agora, isso significa tirar poder dos políticos, e por isso há tanta resistência, né? Falando da renovação, eu acho que vai ser uma eleição difícil, porque com toda a crise aí da pandemia, a crise econômica, claramente eu acho que as pessoas não estão colocando isso muito na agenda, então isso vai entrar mais para frente, né? Na agenda aí as eleições municipais. Agora, as eleições municipais são muito importantes, por isso até que quando a gente montou o partido, nossa ideia original era começar já nas municipais, porque é ali que as coisas acontecem, né? É ali que a gente está escolhendo o nosso gestor, é ali que a gente está escolhendo os vereadores que vão ser fiscais da gestão
do prefeito e vão implementar coisas para reduzir a nossa burocracia, né? Agora, o fundamental que eu acho nesse processo para a gente ter renovação é o cidadão votar de forma consciente. Ele procurar saber quem são as pessoas que são candidatos, qual é o histórico dessa pessoa, o que ele já fez, qual foi a evolução dele na vida privada, o que ele fala e o que ele pratica, tem coerência entre as coisas, quer dizer, procurar o melhor mandatário e não o melhor candidato. Eu bato muito nessa tecla. Muitas vezes no Brasil a gente se anima, não, mas o fulano fala bem, é carismático, mas o que ele fez? Qual é o histórico dele? Qual é a competência? Ele conhece da sociedade, conhece os problemas, definiu as prioridades, sabe os números do seu município? Porque, no fundo, a gente não precisa ter um bom candidato para a gente sair feliz porque ele ganhou. O que a gente precisa no dia seguinte é ter um bom vereador, ter um bom prefeito, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida nos próximos anos, né? Então, assim, eu acho que a gente, mais uma vez, tem uma chance de renovação, como a gente já teve em 2018, que a gente está devagar evoluindo, mas o país precisa evoluir mais rápido. Agora, vai depender muito dos nossos eleitores, do cidadão. Ele tem que fazer o dever de casa. Até tenho dito isso para a turma como você, por exemplo, que, aliás, dá os parabéns como pré-candidato do Novo aí para vereador. Obrigado. Depois acho que estava legal você falar um pouquinho aí, a pessoa que entrou na minha rede para te conhecer também. Mas Ok. o importante é dizer o seguinte: a gente tem que fazer uma parceria nesse negócio. Nós temos os candidatos que, no caso do Novo, se comprometem a abrir mão de verbas de gabinete, reduzir a quantidade de assessores, votar sempre contra aumento de impostos, ter uma gestão espartana, entregar resultados, ter uma gestão técnica, conhecer. E o que a gente precisa do outro lado do cidadão? Que o cidadão se comprometa a votar de forma consciente, a apoiar os bons candidatos, a fazer o dever de casa, a pesquisar, a doar dinheiro para os candidatos que ele admira, mesmo que seja pouco. Então, assim, se a gente conseguir fazer essa parceria, a gente consegue transformar a cidade mais rapidamente, o Estado e depois, consequentemente, o nosso país, né? Mas é fundamental a gente ter essa noção da nossa importância no processo político como eleitor, né? Exatamente, concordo. Só agradecer aí as pessoas que estão. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, estamos com 260 pessoas assistindo. Numa quinta-feira, 7 horas da noite, é sinal que você fez muito bem para o nosso país, viu, João? As pessoas estão participando, estão querendo saber mais sobre a política. E eu, particularmente, digo que você me resgatou a esperança na política. Agradecer a presença do Denone, do Sandro, Hira, do Eugênio, todas as pessoas do Partido Novo, a Kátia entrou aqui também, são pessoas que te admiram, né, que têm esperança dessa renovação. E antes de entrar nessa próxima pergunta aqui, né, que eu gostaria de colocar, e você falou para eu me apresentar, eu vou tentar colocar assim de maneira bem rápida, né? Eu venho da periferia, da Zona Sul de São Paulo, sou casado com a Érica, tenho 2 filhos maravilhosos, o Luigi e o Matheus, sou formado em administração de empresas, criei em 2014 um projeto chamado #Eu Acho um Absurdo, para levar incentivo ao esporte, à cultura, boas práticas de cidadania, recuperação de equipamento público, criar um ambiente saudável fora da sala de aula, porque eu acredito que é isso que faz diferença na periferia, eu sou prova viva. Ninguém me falou, João, ninguém me mostrou através de revistas, jornais, não assisti isso em programa de TV, eu senti a pobreza na pele, e sei o quanto essa má política fez eu ter que enfrentar dificuldades, eu perdi oportunidades, amigos talentosos perderam oportunidades, eu perdi amigos talentosos, e o meu maior desejo na vida pública, né, resgatado por você, né, eu vejo que realmente a política é a porta de saída para a gente resolver muita coisa, mas não é essa política tradicional que vai resolver a nossa vida, porque precisa ser uma política com ética, uma política honesta, uma política que respeite o dinheiro público. O meu maior desejo na vida pública é fazer com que essa molecada talentosa possa alcançar os seus sonhos através de educação básica de qualidade dentro e fora da sala de aula, né? Enquanto os pais trabalham, a molecada está entretida, está aprendendo, está longe da violência e vai fazer a diferença que o nosso que vai fazer a diferença, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir fazer as transformações que a gente tanto deseja, que a gente tanto precisa. E eu queria dizer, João, que o que realmente chancelou, que fez eu acreditar de vez que o Partido Novo era o caminho para a gente seguir na política, foi uma reunião, uma apresentação sua, ainda candidato à presidência em 2018,
na casa do Charles Putz e da Verena, Nossa, onde você falou que é, não faz sentido você, um político, trabalhar para os mais ricos. O objetivo, o que faz sentido na vida pública, no político, é trabalhar para as pessoas que não têm dinheiro passar a ter. Ali eu vi que realmente a melhor proposta era a do Partido Novo, eu me filiei, né? O Vinícius tinha plantado a semente lá atrás, né, na apresentação do meu livro, e você chancelou. Falei, olha, realmente essa é a proposta, porque esse discurso barato de defender o pobre e almoçar na beira da praia e pegar reembolso, não faz sentido. Você fala que defende o pobre, está atolado em corrupção, está gastando o dinheiro das pessoas em privilégios, andando de carro oficial, verba de gabinete, com quadro de funcionários elevado. Então não faz sentido, não fecha essa conta. O cara que fala que defende o pobre, né, gastar o dinheiro do pobre à torta e à direita. Então, sempre a gente acaba sofrendo, o dinheiro não chega na base da pirâmide, e o reflexo disso é o quê? É esse esgoto a céu aberto que a gente tem na periferia, dificuldades na moradia, uma péssima educação, e essa discussão ideológica realmente não tem trazido nada de bom para as pessoas, principalmente na periferia. As pessoas vivem em condições difíceis, e é por conta dessa política que fala que defende o pobre. Então, eu deixei de lado, foram quase 30 anos dentro de uma favela, e eu vi de perto circo sendo montado a cada 2 anos para poder colher os votos e se perpetuar no poder. Então, João, parabéns pela sua coragem de ter colocado esse plano em prática. Realmente você representa muita gente, não só aí nos Faria Limers, que o pessoal costuma dizer, mas, cara, graças a umas pessoas como você, do Partido Novo, que tem cara limpa, eu estou assumindo a responsabilidade, estou assumindo esse desafio, sou da favela, não tenho vergonha de dizer isso, eu tenho orgulho das pessoas que me ajudaram lá no passado, e agora eu me sinto na obrigação de defender essas pessoas, entendeu? Eu quero fazer sentido na vida dessas pessoas, porque a política tradicional não fez até hoje. Então, mais uma vez, parabéns, e eu gostaria de saber de você, João, como fazer para levar dignidade para essas pessoas da periferia, por quem a gente tem o sentido de estar na política, como melhorar de vez, de fato, a vida das pessoas mais pobres. Japão, acho que tem várias coisas, né? Primeiro, você falou um ponto aí que é fundamental, né? A gente não dá para viver num país onde 100 milhões de pessoas não têm tratamento de esgoto, né? É, então, onde quase 70 milhões não tem água encanada. Então, assim, coisas básicas que não dá para a gente aceitar. Segundo, não dá para ter uma escola. Na verdade, a gente hoje acaba gastando muito mais dinheiro no nível superior do que no nível básico, nas creches, na primeira infância, que é onde as habilidades cognitivas das crianças estão sendo formadas, né? E aí a gente está limitando as oportunidades. Hoje, você até falou sobre isso, quer dizer, de cada 100 alunos, 100 crianças que entram no ensino, terminam 7 só, terminam o ensino fundamental com noções básicas de matemática. Como é que essas pessoas vão poder depois montar um pequeno negócio, buscar um bom emprego, né? Então, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, essa questão da infraestrutura, especialmente no saneamento, né? Segundo, a educação é fundamental. E terceiro, a gente tem um ambiente propício para as pessoas poderem montar seus negócios, com menos burocracia, com a legislação tributária menos complexa, que não empurre as pessoas para a informalidade, né? Que elas possam montar seu pequeno negócio, que facilite a contratação, né? Porque, no fundo, acho que muito da dignidade da pessoa é ela ganhar o dinheiro dela, ela mostrar que o trabalho dela é recompensado, né? A gente, claro, fala de auxílios emergenciais durante um período importante, mas não é isso que faz com que a pessoa se sinta realizada, né? Ela quer mostrar que a capacidade dela é suficiente para ela ter uma vida decente. Então é isso que a gente precisa fazer. E acho que no Brasil a gente não dá essa condição. A gente é um país com muito pouca liberdade econômica, como você falou, com muita intervenção do Estado, com muitos privilégios, né, para quem não precisa, com muitas mordomias para quem não necessita, e com muitos impostos e muita dificuldade para quem não tem como enfrentá-las. Então, a gente precisa mudar essa dinâmica, né? E acho que uma coisa que é fundamental, e eu sinto isso muita falta no Brasil ainda hoje, são de bons exemplos. A nossa elite econômica, a nossa elite financeira, a nossa elite política tem que dar bons exemplos, tem que pensar
no país como se fosse dono do país e não apenas no seu próprio negócio, né? Eu sinto muito isso. As pessoas tratam o seu próprio negócio como com a visão de longo prazo, com a visão de acionista. Mas quando vai se falar do Brasil, é sempre o atalho, é sempre o curto prazo, né? Então, a gente tem que pensar o Brasil de forma mais no longo prazo, pensando nas mudanças estruturais. Acho que isso é o que precisa. E agora, lembrando, né, o Brasil é um país que tem recursos naturais, tem uma escala continental e tem um povo trabalhador. O que falta? Quer dizer, o Estado está nos atrapalhando muito. Quer dizer, isso aqui deveria ser suficiente para a gente ser uma nação muito desenvolvida. E, por último, a gente ser ambicioso no que a gente quer ser. A gente tem que parar com essa ideia de dizer o seguinte, graças a Deus não viramos a Argentina, não viramos a Venezuela. Não, a gente tem que dizer o seguinte, queremos virar a Austrália, queremos virar o Canadá, queremos virar a Alemanha. Nós, como povo, temos que ser ambiciosos, né? É isso que a gente tem que subir o sarrafo. É isso que vai fazer Sim, para todo mundo criar uma nação que gere riqueza e, consequentemente, a gente possa combater a pobreza, né? sim. E você colocou aí a intervenção do Estado em tudo que a gente faz, né? É como se fosse o pato, né? Ele quer fazer tudo e não consegue fazer nada, né? Ele anda mal, nada mal e voa mal. Então ele deveria focar no que a gente realmente precisa como básico, um básico de qualidade. As pessoas, principalmente na periferia, não têm um básico, não têm uma educação básica, né? Uma saúde básica, um saneamento básico, não tem uma segurança básica, infraestrutura zero. Então, se focar no que é básico, realmente que é competência do Estado, as coisas vão melhorar, isso é certeza. Eu costumo dizer que as pessoas querem montar um negócio, querem abrir uma empresa, mas há uma burocracia muito grande, né? Esses dias um amigo falou que tinha comprado um trailer e estava esperando sair o alvará da subprefeitura para poder começar a trabalhar. Olha, é um absurdo, o cara quer trabalhar, o cara quer produzir, e aí tem que esperar uma autorização do Estado para ele poder fazer isso. Então, acho que tem que focar no que realmente ele precisa oferecer para as pessoas com eficiência e deixar as pessoas produzirem. No último final de semana, uma visita a uma comunidade aqui próxima do Abacateiro, queria até mandar um abraço aqui para a Kátia, que está participando, que é uma líder de lá, Jardim Ubirajara e Abacateiro. A gente entrou e tinha, João, sem brincadeira, no beco que a gente estava passando, Sabará está de prova, tinha cabeleireiro, tinha barbeiro, tinha hortifruti, tinha bares, tinha restaurantes dentro dos becos, nas vielas da favela do Abacateiro. Ele falou, olha, as pessoas querem produzir, elas só precisam de um pouco, né, de dignidade, do básico, como eu falei, de um microcrédito aí, lógico, respeitando as regulamentações, para as pessoas tirarem também ali o seu sonho do papel, começarem a produzir, fazer a coisa acontecer. Depois se tiver que taxar, taxa lá na frente na renda, sei lá, mas colocar essa dificuldade antes das pessoas produzirem, eu acho muita sacanagem com as pessoas, né? Não, e assim, o que a gente acaba acontecendo é que a gente impede as pessoas de criarem riqueza. Quando você dificulta uma pessoa que quer comprar um tecido lá por R$ 100, né? E vai fazer 5 camisas, que ele vai vender por R$ 30 cada camisa, ele está criando R$ 50 de riqueza. Ele gastou 100, vai vender por 150, ele criou R$ 50 de riqueza. E assim, é assim que a gente faz um país ficar mais próspero, melhorar a qualidade de vida. Só que no Brasil é tudo difícil. Eu brinco que se a gente fosse tentar fundar a Apple aqui numa garagem de casa, o sujeito ia tomar uma multa porque estava fazendo uma coisa que não podia. Então a gente não consegue ter, como a gente vê em outros países, especialmente nos Estados Unidos, essa liberdade para as pessoas empreenderem e colocarem aquilo que ela conhece, o trabalho delas, alguma expertise que elas têm, para gerar riqueza para o país todo. Isso gera emprego, gera renda, gera mais consumo, gera qualidade de vida para todos. É isso que a gente precisa fazer, né? Sim. Só saindo um pouco do script aqui que eu tinha programado para você, João. O Sidney Muramatsu, pessoa que é muito participativa aí na sociedade, tem preocupações, né, sociais, econômicas, está sempre ligado, Jovem Pan, ele te acompanha. Ele pediu para que você falasse um pouquinho da importância aí da reforma administrativa, se você é contra, se você é a favor. Fica à vontade. Não, eu sou totalmente a favor. Acho que a reforma administrativa era uma das principais pautas, se não a principal pauta que a gente deveria estar pautando depois da reforma da Previdência.
tem algumas coisas no nosso modelo público que são inaceitáveis, quer dizer, você tem um sistema de promoção e de aumentos automáticos, né, de acordo com o tempo. Você imagina um negócio que você monta e que, independente dos resultados, você vai ter que dar sempre aumento para as pessoas. Ao final de alguns anos, aquela empresa fecha, porque o novo entrante é muito mais competitivo, né? Então, segundo, você tem que poder demitir os ruins e você tem que poder premiar os bons. Isso é da essência de montar um negócio. É a mesma coisa que quando você tem uma empresa, você tem que dar resultado. Então, você precisa fazer essa reforma, você tem que ter menos níveis hierárquicos, né? Você tem que ter um salário de entrada razoável com os demais do mercado. Então, eu acho que a reforma administrativa é muito importante. Acho que tem algumas coisas que estão sendo bem colocadas agora, como esse fim do regime de progressão, um sistema de avaliação. Agora, ela ainda precisa ser mais bem detalhada. E tem uma coisa que me preocupa, é que a gente não vai ter nenhum impacto imediato. A gente deveria estar já fazendo ações para que tivesse impacto já de imediato, porque, afinal de contas, a gente não pode esquecer, esse ano a gente provavelmente vai ter um déficit aí de R$ 1 trilhão, quer dizer, um buraco gigantesco nas nossas contas. Então, é uma dívida que a gente está deixando para as próximas gerações, né? Então, o que eu gostaria é que a reforma já tivesse coisas um pouco mais objetivas, eu espero que venha em breve isso, e que a gente já tivesse impactos também de imediato para a gente reduzir o custo do funcionalismo, que é muito elevado, né, frente às outras despesas. Quando a gente compara o que a gente gasta na educação, o que a gente gasta na saúde, com o que a gente gasta no funcionalismo, o nível de gasto do funcionalismo é muito maior do que todas as outras áreas, né? Sim. Agora falando um pouquinho de financiamento público. Olha, a gente sabe que de certa forma, essa estrutura que foi criada é para perpetuação no poder. João, qual é a sua visão dessa estrutura, né, da política em relação a essa política tradicional que está no poder há tanto tempo? A primeira coisa que, assim, o saneamento, na minha visão, dos partidos, saneamento da nossa política, começa com o dinheiro público para partidos, né? Por vários motivos. Primeiro, do ponto de vista ético, é inadmissível a gente estar tirando, como esse ano, por exemplo, R$ 2 bilhões para colocar em fundo eleitoral, né? Com toda essa pandemia, com as empresas quebrando, com as pessoas perdendo o seu emprego. Se a gente parar para pensar, Japão, em 2016 nós tivemos eleições municipais, já não era permitido mais doação de pessoa jurídica, só pessoa física, e as doações e as eleições ocorreram normalmente. A gente teve eleição de vereador, teve eleição de prefeito em todos os municípios, não teve problema nenhum. Por que agora, 4 anos depois, com as contas públicas todas estouradas, a gente precisa tirar R$ 2 bilhões para dar para partido político, né? Segundo, esse dinheiro deveria estar indo para as áreas essenciais. Falamos aqui de educação, falamos aqui de saúde, falamos aqui de segurança, falamos aqui de infraestrutura. Por que isso está financiando partido, né? E terceiro, os partidos, assim como qualquer negócio, qualquer empresa, eu brinco, um restaurante, tem que atender bem o seu cliente. Se não atender bem o seu cliente, o cliente vai embora e ele fecha. E essa é a motivação para que ele faça um bom trabalho. Quando os partidos têm dinheiro público, independente do serviço que façam, ele não tem esse compromisso, não tem essa representatividade, né? E a última é que você acaba perpetuando os mesmos do poder, porque se a gente reparar, o dinheiro público ele é distribuído majoritariamente entre os principais partidos, e dentro dos principais partidos ele é distribuído majoritariamente entre os principais caciques, inclusive aqueles que têm patrimônio mais alto. Já foi feito um estudo que mostrou isso. Então, mesmo esse discurso que o dinheiro público é para financiar quem não tem condição, não é verdade, porque na prática não é isso que acontece. Então, a gente deveria acabar com o dinheiro público nos partidos. Acho que essa seria a principal inovação, no meu entender, na política, e com isso a gente começaria um saneamento do nosso sistema eleitoral. Vão sobrar os partidos que tenham representatividade, os partidos todos vão se esforçar para buscar afiliados, para buscarem apoiadores, né? Para serem transparentes, para terem a participação dos seus filiados, porque será a única forma deles sobreviverem. Aí a gente começa a mudar o processo, né? Então, sim, é muito importante. Sim. Só querendo pontuar, o Sidney colocou aqui como se fosse sindicatos. Os partidos hoje funcionam como sindicatos, é isso?
É exatamente, quer dizer, da mesma forma que a gente acabou a contribuição sindical, que ninguém aguentava mais dar um salário, um dia de salário por ano, onde quando você não recebia nada em troca e ela se tornou voluntária, a contribuição aos partidos deveria ser voluntária. Nada na vida que é obrigatório é bom. O bom é que seja voluntário, porque sendo voluntário, você obriga a outra parte a criar incentivos para que você queira fazer aquilo. Então, se o Sim, me atender bem, se ele me der assessoria jurídica quando eu tiver problemas, eu vou ter interesse em fazer uma contribuição para o sindicato. Mas se ele não faz nada disso, por que eu vou ser obrigatoriamente, de forma compulsória, vou ter que fazer uma doação para ele? E os partidos deveriam ser a mesma coisa. Se o partido me representa, se o partido me traz bons candidatos, se o partido faz um processo de avaliação, se o partido acompanha e fiscaliza os candidatos que ele elegeu, se o partido coloca boas ideias, se o partido me instrui sobre o que está acontecendo na economia, na política do país, eu vou ter interesse em fazer uma contribuição para esse partido, como a gente acontece no Novo, que as pessoas doam lá os seus R$ 30 por mês. Falou, vale a pena, é um bom investimento, porque esse partido está me ajudando. Agora, sim. se não é assim, por que fazer? Por que ser obrigatório? E muitas vezes acontece que você está doando dinheiro, vindo dos seus impostos, para partidos que muitas vezes você discorda integralmente do que eles falam, do que eles praticam, do que eles pensam, né? Então, não deveria Sim. esse. Agora, é uma forma que os políticos fazem para se perpetuar no poder. E o pior, que se a gente parar para pensar, o que acontece? À medida em que aumenta a nossa rejeição a alguns partidos tradicionais e não há representatividade, a forma de blindagem que eles têm é o quê? Aumentar o dinheiro público. Eu brinco que é mais ou menos o seguinte: quando o produto é bom, você não precisa gastar muito em marketing. Quando o produto é muito ruim, você tem que gastar uma fortuna em marketing para tentar vender o produto. É bem isso, João. É bem isso. Exceção, né? Infelizmente. É bem isso, João. Perfeito. Essa colocação resumiu bem. Você precisa de muita grana porque o produto está péssimo, né? Está apodrecendo na prateleira. Olha, eu queria agradecer a participação da Nara, que é de Belo Horizonte, o Eric, da Zona Leste, também gosta muito do Partido Novo, Rafa Jones, grande abraço, Rafa Jones, a Babi, um beijo, Babi, e o Eugênio. O Eugênio e o Sandro eles pediram para que eu falasse um pouquinho sobre as minhas ideias em relação à educação. Né? Como eu falei, João, eu sou prova viva de que realmente a educação é a porta de saída para a gente transformar muita coisa no nosso país. E quando se fala em educação, embaixo ali dessa pasta, nós temos a integração com o esporte, que é muito importante. Você é triatleta, você sabe disso, né? É muito importante a gente ter a integração com o esporte, com lazer, com cultura, porque eu acredito que o maior desafio da nossa sociedade hoje é mostrar para essa molecada que a educação vai resolver a vida dela, tornar a educação atrativa, a educação de forma prazerosa, criar esse ambiente, e eu falo não só os enfrentamentos dentro da sala de aula, né, que lógico a gente tem aí problemas políticos e não técnicos, né, como a indicação de diretor, nós precisamos ter formação continuada, mexer na grade para a molecada realmente aprender, por exemplo, tecnologia, design de games, robótica, programação, a gente colocar a comunidade mais próxima, né, abrir aos finais de semana, trazer o setor privado para cuidar da parte de zeladoria, o professor ter melhores condições de trabalho, ter novas políticas de salário. Em Teresina, no Piauí, colocou-se aí uma meta e a gente subiu a régua de aprendizagem lá, incentivando o professor que ensinasse mais. Então, de todas as capitais, Teresina, no Piauí, é a que tem o maior índice de aprendizagem. Então, a gente precisa copiar esses modelos que estão dando certo. Mas o que eu coloco como importante, que eu sou a prova viva, minha mãe saía para trabalhar, eu ficava num centro de convivência, num centro de atividades, em contato com esporte, com aula de reforço, inglês, eu lembro que tinha passeios, né, tinha guarda-mirim, enfim, esse ambiente saudável fora da sala de aula, ele é muito importante para que o pai esteja trabalhando tranquilamente, produzindo, trazendo uma renda para dentro de sua casa, e a gente não tenha um depósito de alunos, um depósito de crianças ali. As crianças estão ali, estão aprendendo. Então, eu vejo a importância, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância do esporte na vida, na formação do indivíduo. Eu acho que é fundamental. Eu acho que ele ajuda a moldar muito o caráter, né, Japão? Porque quando você pensa no esporte, sempre o que me vem à cabeça, né? Disciplina, resiliência, trabalho em equipe.
competição, planejamento, esforço, obstáculo, meta, objetivo, né? Então, tudo isso eu acho que é fundamental, porque essas características vão ser determinantes para você ter sucesso na sua vida. A gente sabe que a pessoa Sim. precisa saber definir prioridade, precisa planejar, precisa ser determinado, né? Falei aqui do negócio da equipe, então acho que tudo isso é bom, acho que prepara as pessoas, te dá um objetivo, né? Te faz querer melhorar, porque quando você está no esporte, qualquer esporte, eu sempre fazia isso aí você faz uma determinada corrida com um tempo, X, corri lá os 10 quilômetros, 40 minutos, aí no dia seguinte falei, agora eu quero correr para 39, depois para 38, então essa melhora contínua, quer dizer, a busca da excelência, tudo isso é muito importante. Infelizmente, no Brasil, a atividade física, ela, às vezes, nas escolas, você quase não tem quadras, você não tem um ambiente, ela não é bem divulgada, ela não é incentivada. Isso era fundamental, né, para a gente realmente ter uma nação. A gente vê o exemplo dos Estados Unidos, quer dizer, os incentivos que são dados ao esporte, as bolsas de estudo para um bom atleta, quer dizer, tudo isso você é muito valorizado. Então, a gente tem que ter essa cultura de valorizar o esporte e preparar as nossas escolas para que os alunos possam fazer esporte. Acho que você falou também uma coisa importante, quer dizer, faz com que eles tenham um foco de atividade, uma coisa que vai ajudá-los a se desenvolver, né? Então, eu sou suspeito, obviamente, porque eu sempre fui fã de esporte, mas eu acho que ele ajuda muito na formação das pessoas. Maravilha. João, como de costume, eu gostaria que você apontasse para a gente o que você acha um absurdo no Brasil. Essa pergunta é maldosa, porque um absurdo, eu acho que tem vários, né? Eu vou falar alguns aí, que são os que me vêm à mente logo de imediato. Quer dizer, fundo partidário é um absurdo, a questão do esgoto é um absurdo, a questão da educação é um absurdo. A gente tem um congresso que custa 29 milhões de reais por dia, é um absurdo. Os ataques que a gente está vendo agora serem feitos à Lava Jato é um absurdo. A corrupção na época do PT, com o Petrolão, Mensalão, um absurdo, dinheiro público. Outro absurdo para mim, agora pegando a pandemia, quer dizer, alguns governadores, a gente está vendo aí sobre investigação, mas assim, desvios na hora da saúde, quando a gente precisando comprar respirador, precisando comprar máscara, e a turma aproveitando para roubar, né, para se enriquecer num ambiente desse. Quer dizer, tudo isso é um absurdo, né? Eu acho que a gente tem que reverter isso. E, assim, acho que nós, como cidadão, devemos transformar todo esse absurdo numa energia nossa para atuar na política, né? Ouvindo ser candidato, apoiando quem está saindo. Assim, a gente tem que transformar essa indignação em ação, né? Assim, para formar indignação, o Brasil, infelizmente, tem sido campeão nesse aspecto, né? Com todos esses absurdos assim. Então é difícil dizer um só, mas esses que eu comentei seriam os que me vêm à cabeça aí de imediato no nosso cenário atual aí. Perfeito. João, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado de coração por ser essa pessoa tão solícita. Obrigado por fazer com que a gente voltasse a ter esperança na política. Queria agradecer as pessoas que nos assistem. Para todas as pessoas aí que entraram depois, eu sou pré-candidato a vereador da principal cidade do Brasil, que representa aí 10% da nossa riqueza. Eu estou muito confiante, João. A gente sempre tem um pensamento de otimismo, mas o meu esse ano está muito elevado. A gente não usa o dinheiro público, queria até lançar um desafio aqui, o João, para contribuir. Depois eu vou te passar a vaquinha, o link da vaquinha para você contribuir com a minha campanha. Estou muito confiante. E dizer que eu estou indo para a política, João, para todas as pessoas que estão nos assistindo, por propósito, né? Eu sou muito grato à comunidade que me estendeu a mão em momentos que eu mais precisei. Sou muito grato à minha mãe de ter feito muito esforço, vendido o almoço para comprar janta, para me dar uma boa educação. Eu sei o quanto isso é importante, né? E eu quero representar a política não em belos discursos, tá? Eu vejo que esses belos discursos, corrupção, sujeira sendo jogada para debaixo do tapete, mau uso do bem público, ele nos trouxe todos esses problemas que a gente encara, falta de saneamento, onde a gente colocou aqui uma péssima educação, uma péssima saúde, péssima segurança, falta de infraestrutura, falta de oportunidade para as pessoas, né? Falta de dignidade dentro das comunidades. Eu costumo ver aí as pessoas batalhando tanto e correndo atrás do rabo, sabe? Trabalhando, não conseguem nem pagar as contas direito.
Então, é muito importante que venha uma pessoa como você, João. Você representa muita gente de verdade. A sua proposta é a verdadeira. Uma hora, essa venda dos olhos da periferia vai deixar de abraçar esses discursos populistas, né, que querem ser os salvadores da pátria, e isso precisa acabar. Tá? E eu queria agradecer de verdade, do fundo do meu coração, por você ser essa esperança do nosso país. É lógico que a gente não tem como consertar as coisas de cima para baixo, né? A gente não vai construir uma casa do telhado. É aos poucos, é o alicerce, mas essa base está sendo muito bem feita, se depender de mim. A propósito novo vai entrar na periferia, sim, tendo resistência aí dessa política tradicional, tendo ameaças, as pessoas me xingando, tacando pedra aí nas redes sociais, não tem problema. Tá? Eu sei o quanto é importante eu vencer isso, eu encarar de frente, porque eu decidi entrar na política, João, não foi da noite para o dia. As coisas vieram acontecendo. Em 2014, quando eu criei o projeto, era simplesmente um projeto social para tentar tapar um buraco, né, que o Estado não estava conseguindo alcançar, que hoje, esse ano, está sendo administrado pela Zuleide Barbosa. E as coisas foram acontecendo. Eu vi a necessidade que era realmente através da política, mas tinha que ser uma política sadia, uma política ética. E a única proposta que eu conseguia me encaixar era do Novo. Não fazia sentido estar em outro partido. Então, eu estou dando a cara para bater, de verdade, porque eu acredito que é o caminho para a gente melhorar a nossa sociedade. Esse resultado que a gente está colhendo hoje é a falta de participação, então as pessoas precisam realmente participar. A política, ela é ruim, mas sem ela é pior ainda. E se a cidade é nossa, a gente construindo aí esse alicerce, para a gente construir a nossa casa, eu tenho certeza que a nossa base vai ser muito boa, João. As pessoas vão entender que, através do exemplo, né? Eu tenho uma frase sua que eu sempre coloco, copio e colo nos meus posts, que a gente não deve confiar no que um político fala, e sim no que ele faz. Então, os 6 anos aí de projeto já mostrou que realmente eu, como cidadão comum, eu consigo fazer. Vou atrás do setor privado, capto recurso, né, material esportivo, tampando um buraco aqui, outro ali, recuperando equipamento público, fazendo a coisa acontecer e mostrando para as pessoas que aquilo é nosso, né? Não existe uma quadra do governo, não, a quadra é nossa, a gente precisa cuidar daquilo, envolver as pessoas. Então, esse senso de participação da política, estar cobrando as pessoas certas, é o que vai fazer a gente criar esse alicerce que a gente tanto precisa e mudar para que os nossos filhos, né, os seus já estão maiores, mas eu tenho um de 4 e tenho um de 2. Eu quero deixar uma sociedade melhor para eles, eu quero deixar oportunidades. Né? Muita gente fica atacando pedra, mas o discurso já não está fechando mais a conta, não faz muito sentido. Então, obrigado por estar aqui hoje falando para essas pessoas que nos assistem, obrigado por ter feito tanta coisa pela política, e gostaria que você fizesse um encerramento aí, deixando uma mensagem de positividade para todos os paulistanos, para todos os brasileiros, as pessoas que nos assistem. Fica à vontade, João. Legal, Japão. Primeira coisa, só pegando o gancho que você falou, acho que a gente tem que lembrar sempre, né? Que muita gente às vezes pensa que o bem público não é de ninguém, quando na verdade o bem público é de todos nós. Então a gente tem que dar muito valor ao bem público e cuidar desse negócio. Segundo, eu queria te dar os parabéns, né? Sair realmente da indignação. Obrigado. E vir participar do projeto seletivo do Novo, do processo seletivo, passar, né? Agora ser um pré-candidato, se expor, tudo isso não é fácil, não é normal. Entrar para a política não é muito racional para quem quer fazer o bem. Então, assim, acho que a gente tem esse objetivo e a gente precisa te apoiar, né? Então, acho que isso é muito importante. Terceiro, Obrigado. eu queria dizer o seguinte, eu acho que como candidato, pré-candidato, mas em breve candidato, eu sempre tenho dito, o importante é que a gente fale, seja o que a gente fale o que a gente pensa, de forma coerente, de forma transparente. O voto é só o fim, não é o objetivo principal, ele tem que ser consequência da venda das nossas ideias, dos nossos princípios, né? É assim que a gente constrói uma sociedade diferente, é assim que a gente faz uma política diferente e que, consequentemente, trará resultados diferentes para a população. E, por último, eu queria terminar fazendo uma convocação para todo mundo que estava aí nos assistindo, que assistiu você, que assistiu esse nosso bate-papo. Participem, façam doação, sugiro que você coloque o link aqui depois no Instagram, quer dizer, façam uma contribuição, ajudem, assim, porque você já está se expondo, você já está se dedicando, já está sacrificando a família, já está sacrificando o trabalho, então acho que é dever de quem não está se candidatando, mas vai votar, ajudar aqueles que ele acham bom e que podem, na verdade, fazer depois
o benefício a todos nós, né? Acho que não tem melhor investimento do que a gente gastar um tempo para identificar bons mandatários, bons representantes e trabalhar por eles. Então, eu queria agradecer a todo mundo que estava aí conosco até agora, desejar muito sucesso para você e pedir para a turma, vamos participar, vamos apoiar, é assim que a gente faz a mudança. Não vamos transferir responsabilidade, vamos cada um de nós pegar um pouquinho da carga, na medida que cada um carregar um pouquinho, a gente vai fazer essa mudança mais rápida e fica mais leve para todo mundo, né? Era isso aí, então, muito obrigado e boa noite a todos aí. Boa noite, João. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe e te ilumine muito. Você tenha muito sucesso na política, que você representa muita gente. Grande abraço. Obrigadão.